Aleluia. Eu quero compartilhar aqui uma palavra breve com a igreja. Eu estava retornando de um lugar onde nós estávamos passando o final de semana em família. E eu estava ali escutando as canções. É muito comum eu ficar escutando as canções que nós cantamos aqui na igreja. E eu estava escutando ali as canções que nós ministramos aqui hoje. O Espírito Santo foi falando ali comigo. Eu estava ali conversando ali com a Fernanda. E o Espírito Santo me falou claramente: não pregue o que você ia pregar e troque a mensagem. Então no caminho para cá eu troquei a mensagem. Nós estudamos, meditamos bastante. Então a gente sempre tem várias coisas preparadas aqui. E era algo que eu ia pregar um pouquinho mais para frente. Mas o Senhor me pediu para estar compartilhando com vocês uma mensagem específica aqui nessa noite. Então eu peço de presente a atenção de vocês. Amém? Deixa a chuva lá fora, o barulhinho lá fora, se concentre. Se você estiver cansado por algum motivo, levante, toma uma água, mas não se distraia, porque é muito importante que eu vou compartilhar aqui hoje. Amém, gente? Eu quero fazer uma oração antes da palavra. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, Pai, por esse dia, por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor cuida dessa casa. Pai, eu quero estender essa oração e que o seu Espírito Santo esteja com todas as famílias que por algum motivo não estão aqui hoje. Pai, eu quero te pedir que cuide, guarde, conduza, esteja ministrando o coração de cada vida que está em casa, que está também acompanhando através dessa transmissão. Espírito Santo, que o Senhor venha revelar aos nossos corações a sua palavra. Traga revelação, traga entendimento de como nós devemos caminhar nesses dias tão difíceis. Pai, nos plante uma semente, Pai, que venha gerar frutos dentro de nós, trazendo cada vez mais conversão, que nós possamos nos converter, Pai, ao seu coração todos os dias. Pai, nós não queremos ser pessoas frias e muito menos mornas, mas nós queremos ser pessoas com corações que queimam pelo Senhor. Pai, que qualquer tipo de plano do inimigo para trazer cansaço, distração, nós queremos declarar que seja desfeito na autoridade do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio, tu és bem-vindo nessa casa, e toque os corações, Pai. O Senhor sonda e conhece cada coração. Cada pessoa vive um processo, cada pessoa vive uma estação e um tempo, mas que o próprio Deus, o Senhor, o Espírito Santo, seja o responsável por tocar em cada vida e entregar aquilo que Ele deseja entregar nessa noite. Pai, que exista muito temor dentro dos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês aqui nessa noite sobre o zíper da minha calça, tá tudo certo. Isso é coisa de... somos humanos, né, gente? Isso acontece. Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar com vocês aqui uma palavra bem importante. É muito comum a gente ver nos dias que nós vivemos palavras abençoadas, maravilhosas, e a internet e as igrejas, elas estão cheias de ensinos sobre casais, como você ter um casamento melhor, como você educar os seus filhos da melhor forma possível, como você liderar pessoas, como você liderar crianças, como funciona o ministério infantil, como funciona o ministério de intercessão, como adorar do jeito certo, como tocar do jeito certo. Então existem mensagens e palavras e cursos e de muitas coisas, como fazer as coisas certas. Faz sentido? É isso que a gente mais vê hoje. E está tudo certo, glória a Deus por isso. Nós precisamos de uma ajuda, nós precisamos de conselhos, nós precisamos de um impulso, nós precisamos de palavras que nos ensinem a viver de uma maneira correta. E está tudo certo com relação a isso. Mas eu percebo que a mensagem central do Evangelho e muitos textos e muitas coisas que precisavam ser ditas e pregadas, elas foram sumindo dos púlpitos. Então hoje você pode falar assim, quando a gente fala sobre casais, eu posso citar pelo menos uns 5 nomes muito conhecidos que falam a respeito de casamento, e glória a Deus pela vida deles, e está tudo certo. Se eu falar para vocês sobre líder de jovens, eu posso citar pelo menos uns 3
que são muito conhecidos e que são referências no meio da juventude. Quando a gente fala sobre o ministério de crianças, o Kids, a gente pode citar alguns ministérios que são referências e que ensinam e gastam tempo ensinando a respeito dessas coisas. Agora, parece que foi sumindo alguns nomes quando a gente fala a respeito de quem são os pregadores que estão pregando sobre o pecado, contra o pecado? Quem são os pregadores que estão pregando, dizendo e apregoando que Jesus está voltando? Quem são os pregadores que estão pregando a mensagem de Cristo, o evangelho completo? Parece que isso foi sumindo, não se fala mais sobre santidade, não se fala mais sobre como vencer as tentações, não se fala mais realmente como nós, eu e você, a igreja de Cristo, se tornar mais parecido com Jesus. Parece que aquelas palavras do evangeliquez estão circulando na nossa cabeça, é nas músicas, é nos vídeos, você vai romper, esse é o ano da vitória, você vai conquistar, você vai avançar. Em alguma medida está tudo certo, amém, igreja? Amém? Agora, nós precisamos sondar todos os dias os nossos corações e o Senhor precisa nos achar buscando a Ele, prostrado nele, com um relacionamento cada vez mais profundo. E nós precisamos falar sobre santidade, nós precisamos olhar para as nossas vidas e perceber como está a minha vida, qual é o meu posicionamento, que maneira estou conduzindo a minha vida. E a maneira como nós conduzimos as nossas vidas vai refletir totalmente na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso casamento, no nosso trabalho, vai afetar todas as áreas onde a nossa vida está envolvida. Então, nós vamos, pelo menos eu vou trazer uma série de mensagens que vai falar exatamente sobre a nossa vida aqui na terra, a maneira como nós nos relacionamos com o Senhor. Nós somos seres eternos e como nós estamos vivendo aqui? Como nós estamos lidando com as coisas de Deus? Como que nós lidamos com o reino? Está fazendo sentido isso para você? O escritor, a carta de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim, um texto muito conhecido: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, com a mesma força que o barulho da chuva faz, repitam assim comigo: sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Eu aprendi desde muito tempo que você não consegue se auto-santificar, mas eu e você podemos nos posicionar, buscar a Deus, e o próprio Espírito Santo vai santificando o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções, e glória a Deus por isso. Agora, eu preciso ver quão sério é esse texto, porque se não existir santidade dentro de mim, ou se eu não me tornar alguém que está caminhando em agradar o coração de Deus e viver uma vida de obediência, eu não vou ver a Deus. E quando a Bíblia está dizendo aqui, esse escritor aos Hebreus, sem santidade ninguém verá Deus, ele não está se referindo no ano vindouro, quando todas as coisas serem consumadas, e que você só não vai ver Deus lá no fim, ou quando você morrer, passar dessa terra, ou quando Jesus Cristo voltar. Tem muitas pessoas talvez que estão mais preocupadas no futuro, ou outras estão mais preocupadas na verdade com as coisas que se passaram, mas não se preocupam com o hoje. E quando o texto está dizendo que sem santidade ninguém verá a Deus, se nós não vivemos uma vida de santidade, nós não vamos ver a Deus hoje. Nós não vamos perceber Deus nas pessoas, nós não vamos perceber Deus em nossa vida, nós não vamos perceber e ver as coisas que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Muitas vezes você está em busca de promessas, muitas vezes você está buscando viver promessas, está aguardando que promessas se cumpram, mas na verdade o seu coração é um coração completamente distante do Senhor, e não existe santidade dentro de você. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então não adianta você vir em 35 cultos seguidos, não adianta você participar fielmente da sua célula, não adianta você, ler muitos livros, se de fato você não buscar Deus de todo o seu coração, ser verdadeiro e buscar viver em santidade.
Tem muitas pessoas que não têm os recursos que nós temos. Tem muitas pessoas que não conseguem estar na casa de Deus na mesma medida que eu e você podemos. Tem muitas pessoas que elas têm dificuldades e não têm acesso a muitas coisas que nós temos. E muitas vezes você vai conversar com uma pessoa, com essa pessoa, ela exala o bom perfume de Cristo, ela é uma pessoa cheia de unção. Você já conheceu alguém assim? Existem muitas histórias que pregadores compartilham conosco. Provavelmente se o apóstolo estivesse pregando sobre isso, ele ia ter muito mais do que eu. Mas é muito comum você ver pessoas completamente isoladas, longe de todo esse barulho, de todo esse som das redes sociais, de todo esse barulho das grandes metrópoles, que estão escondidos em lugares afastados, onde eles são precários de recursos e até mesmo de tudo que nós temos, os nossos aparatos das nossas músicas, das nossas pregações de livros, mas eles têm a Bíblia, e eles têm um coração que teme a Deus. Eu costumo dizer que pessoas que vivem no campo, pessoas que vivem afastadas, dificilmente vão se tornar ateias. Dificilmente você vai ver alguém que não acredita que existe um Deus lá nesses lugares completamente afastados, porque eles têm uma conexão tão genuína com a natureza, eles têm tempo de solitude, eles têm tempo de contemplação, e são pessoas que têm simplesmente a palavra de Deus ali. E são pessoas muitas vezes que estão cheias da presença de Deus. Se tem algo que precisa acontecer nesses dias, é que o meu coração esteja cheio da presença de Deus e muito vazio ou completamente vazio de mim mesmo. Posso ouvir um amém, gente? Então, sem santidade ninguém verá a Deus. E eu quero falar um pouquinho sobre como eu e você, dentro desse aspecto de santidade, podemos dar alguns passos importantes e vencer algumas tentações. O fato é que a tentação, ela faz parte das nossas vidas. Até o dia que nós passarmos daqui, que nós vamos talvez ou morrer, ou Jesus Cristo vai voltar, nós teremos tentações. Vocês sabiam disso? Fala para quem está do seu lado ali, nós teremos tentações. Fala mais forte aí, gente. Nós teremos tentações. Nós teremos tentações, nós seremos tentados, e as tentações fazem parte das nossas vidas. Agora, a gente fala muito pouco disso, sim ou não? A gente fala muito pouco sobre isso. Eu me recordo que há uns 2 meses atrás, veio um irmão aqui e ministrou na escola de homens. Naquele dia tinha vários homens aqui, e foi um tempo muito precioso. Quem estava aqui quando o Cláudio Serra veio? Vários homens que estão aqui. Foi um tempo maravilhoso, porque a gente desligou depois as câmeras, e aí de repente começou uma troca, e um ministrar para o outro. A gente terminou ali, um orando pela vida do outro, e ali foi um tempo que homens puderam expor os seus corações, abrir as suas situações e falarem, levantar a bandeira assim: olha, eu tenho tentação, é difícil, o inimigo tenta muito minha vida nessa área. Só que isso não pode ser algo isolado. Nós precisamos sondar os nossos corações, nós precisamos buscar ajuda junto com os nossos líderes, nós precisamos estar próximos dos nossos pastores e entender que nós seremos tentados. E qual é a resposta que nós estamos dando às nossas tentações? O que eu tenho percebido é que muitas pessoas são tentadas e elas são desaprovadas e elas acabam pecando. Porque a tentação não é pecado, amém? Então repita assim comigo: tentação não é pecado. Mas é o primeiro passo para você pecar. Então a gente poderia ficar aqui lendo algumas escrituras e trazendo uma lista de coisas que são pecado e que você não pode fazer e que nós não podemos fazer. Mas na verdade a gente precisa falar algo que está mais profundo, que é na raiz. Então por isso que eu quero falar um pouquinho sobre como vencer as tentações, amém? E sem sombra de dúvidas, se você engatilhar aí uma marcha quarta, quinta e começar a entender cada passo, o que você pode fazer para vencer as tentações, sem sombra de dúvidas, você vai se tornar uma pessoa mais santificada. Amém? Você vai se tornar uma pessoa com um coração mais parecido com o do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero te convidar a abrir um texto que está lá em Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 14. Tiago capítulo 1, versículo 12 ao 14. Querido, ser cristão significa enfrentar muitas batalhas diárias, né? E
e a gente precisa vencer essas batalhas para nos tornarmos mais santos, amém? Antes de ler esse texto, existe uma palavra muito clara que está lá na carta de Efésios, que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. Então o que eu entendo? Porque antes da fundação do mundo, Edu, Deus já estava nos escolhendo e existia um grande objetivo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então a santidade, ter um coração irrepreensível, é um mandamento para mim e para você. Posso ouvir um amém? Nos tornarmos santos e sermos irrepreensíveis é uma ordem que Deus dá para nós, para mim e para você. E isso não pode trazer um peso para você, mas que traga algum tipo de temor dentro do seu coração aqui hoje. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, nesse texto, na carta de Tiago, aqui fala de Tiago, irmão de Jesus, que era líder da igreja lá em Jerusalém. E nesse contexto aqui, o grande objetivo dele era trazer uma palavra para o coração de todos os judeus que estavam dispersos entre as nações. E a ideia era que, o grande objetivo era que aquelas pessoas se tornassem mais maduras. Repita comigo, maturidade. Então o objetivo era incentivá-las a alcançar a maturidade espiritual, especialmente em meio às provações e às tentações. E ele destaca muito bem nesse texto aqui a importância de uma fé prática e perseverante. Vamos ler aqui esse texto. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Aqui Tiago ele já começa a trazer aqui um benefício para aqueles que perseveram e aqueles que são aprovados. Ele receberá a coroa da vida. E o que é a coroa da vida? Segundo muitos estudiosos e comentaristas, é a vida eterna. Tem alguém aqui que quer receber a coroa da vida? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Então existe uma diferença bem grande entre provação e tentação. Provação e tentação, vocês sabiam, existe uma grande diferença e às vezes tem algumas pessoas que confundem um pouquinho sobre isso. Então provação nada mais é que algo que é permitido por Deus. Muitas vezes Deus mesmo permite uma provação para algum propósito específico. Então a Bíblia vai dizer que em algum momento o Espírito Santo conduz, Jesus vai lá para o deserto, e lá no deserto ele é tentado, ok? Mas aqui fica um exemplo muito claro: Deus permitiu que Jesus fosse para o deserto. Deus poderia muito bem fazer com que ele não fosse. Então isso aqui fala de uma provação. É algo que Deus permite para que fosse construído algo em Jesus. Era um propósito que precisava se cumprir. Amém? E a tentação nada mais é que ela é enviada pelo próprio Satanás para nos fazer pecar, oferecendo atalhos ilegais. Por exemplo, Satanás ele aparece ali para Jesus oferecendo comida, e sabendo que ele estava ali sem comer há muitos dias. Então a permissão de Deus, Deus permitindo Jesus estar ali no deserto, fala de provação. Agora, a tentação fala de uma atitude ali de Satanás, percebendo que Jesus estava há muito tempo sem comer, falou: já sei em qual área que eu vou tentar Jesus, vamos ver se ele vai ser aprovado ou não. Em outras palavras, eu quero ver se ele vai conseguir permanecer fiel àquilo que ele se comprometeu a fazer
e eu vou tentá-lo na principal necessidade de Jesus. Repitam comigo: necessidade. Nós precisamos ficar muito atento. Na maioria das vezes o diabo vai buscar, tentar a sua vida nas áreas que mais você tem necessidade. Vai refletindo aí quais têm sido as áreas que mais vocês têm necessidade. E aí eu falo, é uma palavra muito individual para cada um. Então essa diferença precisa ficar muito bem clara. Provação é uma coisa, tentação é outra. Então se eu entendo que a tentação faz parte da nossa caminhada e nós sermos muitas vezes tentados, o desejo de Deus é que nós saiamos dessas situações de maneira aprovada, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Existem algumas realidades e que elas jamais mudam, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Sabe, queridos, nós precisamos estar muito atentos. Isso aqui é algo muito sério que nós estamos compartilhando, que eu estou trazendo para vocês. O inimigo, ele está 24 horas tentando atingir você. O inimigo está 24 horas tentando atingir a minha casa, a sua casa. O que nós precisamos ter claro dentro de nós é que se eu estou com Cristo, o mal não pode nos tocar, amém? Se você tem essa convicção, se você está com Cristo, o mal não pode te tocar. Agora, esse texto ele não pode ser declarado pelas nossas bocas de uma forma vazia. Porque eu já vi muitas pessoas que querem animar alguém e querem talvez trazer uma mensagem de autoajuda, falar: fica tranquilo, aqueles que estão com Cristo Jesus, o inimigo não toca, você é poderoso, você em nome de Jesus vai fazer isso e vai fazer aquilo e tudo mais. Agora, o mais importante é qual é a condição do nosso coração. Qual é o nível de maturidade espiritual que nós estamos? Quem está com Cristo, o mal não te toca. Existe também um texto de Romanos que muitas pessoas eles deixam de explicar completamente, é que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não existe mais condenação sobre a minha vida, eu posso fazer o que quiser e está tudo certo. Ok, então vamos começar a discutir o que é estar em Cristo. Se não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, quem são aqueles que estão em Cristo? Lembram da última mensagem que eu trouxe sobre ter uma fé não apenas na ressurreição de Jesus Cristo, mas na morte de Jesus? Aqueles que estão com Cristo Jesus são aqueles que aceitaram o convite de Jesus e que morreram literalmente quando Jesus estava morrendo e a sua velha natureza morrendo, e agora tomando uma decisão de seguir a Cristo, tomar a sua cruz todos os dias, negar a si mesmo e viver baseado na sua nova natureza. Agora, quem vive nessa perspectiva é alguém que vai mentir por acidente. Alguém que vive nessa perspectiva não vai precisar ter pessoas insistindo para fazer coisas óbvias. Em falar sobre as disciplinas espirituais, a leitura da palavra, oração. Esse é o aferidor de medida e você precisa sondar o seu coração. Se muitas vezes tem um líder falando com você, amigos falando com você, camarada, você precisa ler mais. Você precisa meditar na palavra, você precisa orar mais, você precisa buscar mais ao Senhor. Está aí o aferidor de medida. Tem alguma coisa que precisa ser consertada dentro de você. Tem algumas coisas que nós como liderança e como pastores, nós precisamos falar hoje, mas que na verdade a gente não deveria falar. A mensagem do Evangelho fala de Jesus Cristo crucificado e ressurreto. E a mensagem do Evangelho, ela precisa e ela é suficiente para trazer um norte para as nossas vidas. E o que nós como filhos de Deus não podemos fazer é negligenciar as coisas que nós precisamos fazer. Eu vou falar algo aqui que é até perigoso, mas você vai entender no teu espírito. Um curso de casais, ele não é mais importante que a mensagem central do Evangelho. Uma conferência profética, ela não é mais importante do que você entender a mensagem do Evangelho de Cristo, que é Jesus Cristo
morto e ressurreto no terceiro dia, e te dando uma oportunidade de viver uma nova vida e baseado numa nova natureza, e você se posiciona nessa mensagem. Uma faculdade de teologia não é mais importante que você entender e viver essa mensagem. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Sim ou não? Qual é a condição do nosso coração? Quanto Deus tem de você? Faça essa pergunta. Qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus hoje? Então chegou um tempo, 2025 é o ano da restauração do tabernáculo de Davi. Deus está restaurando os nossos corações. E restaurar fala disso. Fala disso. Talvez muito tempo você escutou coisas muito boas e que faz todo sentido, e glória a Deus por isso. Mas talvez algumas mensagens acabaram entrando num lugar de coisas mais centrais e importantes no reino. É um tempo da gente olhar para dentro de nós e perceber como eu estou vivendo. E é muito perigoso nós vivemos de uma maneira completamente religiosa. É quando nós estamos aparentemente fazendo tudo o que tem que ser feito, mas nada dentro de nós é transformado. Você parou para perceber que a cada dia nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus? Então, a maneira como eu me relacionava com o Senhor no passado, ela tem que ser inferior à maneira que eu me relaciono com Ele hoje. A percepção é que muitas vezes, muitas pessoas dentro das igrejas estão retrocedendo em vez de avançar. E isso aqui é muito perigoso. Ter esse entendimento e essa revelação dentro do seu coração vai mudar completamente a sua vida. Tem algumas coisas, o espírito dessa era traz exatamente essas mentiras na cabeça das pessoas. Muitas coisas supérfluas e secundárias sendo colocadas no lugar das coisas do Senhor. O tempo que a gente vive aqui, coisas são mais importantes que pessoas. O dinheiro começou a tomar conta do coração do homem, e a pessoa começa a ganhar um dinheiro, começa a prosperar e vai se afastando de todo mundo e de todos. Já viram isso acontecer? Agora, reino de Deus, a mensagem de Jesus Cristo é algo sério, gente. É algo sério. Todas as demais coisas que são ministradas para nós vão fazer todo sentido se os pilares da fé cristã estiverem bem estabelecidos dentro de nós. Do que adianta você fazer 2, 3 cursos, como ser um marido melhor, como ser um pai melhor, mas se ainda você negligencia as disciplinas espirituais? Amados, então existe uma diferença muito grande entre provação e tentação. Deus, Ele permite sim que algumas situações aconteçam para que a gente possa ser provados e aprovados em nome de Jesus. E as tentações fazem parte da nossa caminhada, infelizmente. E o Evangelho, a palavra de Deus nos traz algumas ferramentas, amém? Tem algo que persegue todo homem. Satanás, ele utiliza de 3 situações no mundo todo para tentar a humanidade, que é poder, dinheiro e sexo. O inimigo, ele sempre usa essas 3 armas para tentar o ser humano. Ou é com sexo, com dinheiro e com poder. Está aqui pelo menos as 3 armas que Satanás usa para tentar as pessoas. E infelizmente muitas pessoas são muito tentadas, e elas caem, e caem de novo, e caem de novo, e caem de novo, e se corrompem, e se afastam dos caminhos do Senhor. Lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 16, diz assim: pois tudo o que há no mundo,
a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Vou repetir. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, fique muito atento. Fique muito atento. Você precisa estar muito ligado. Porque o inimigo, ele não é criativo, mas ele sempre vai usar essas 3 armas. Ele vai te tentar, ou é te oferecendo poder, ou é na área do dinheiro, ou é na área sexual. Agora tem 4 coisas que elas não mudam. Primeira delas, a tentação sempre fará parte da nossa vida, conforme eu falei na introdução. A tentação sempre fará parte da nossa vida. Lucas capítulo 4, no versículo 1, versículo 2, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Repita assim comigo: tentado pelo diabo. Fala mais forte, gente. Tentado pelo diabo. Isso. Ele não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, até mesmo a gente vê aqui o próprio Deus, Jesus sendo tentado. Então, a tentação sempre fará parte da nossa vida. Isso não vai mudar, ok? Segunda coisa, não é pecado ser tentado. Tem uma frase muito conhecida de Martinho Lutero, ele diz assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedi-los de nela fazerem seu ninho. Então olha só, não é pecado ser tentado. Então eu já entendi que a tentação vai fazer parte da nossa caminhada, amém? Se você é filho de Deus, se você é cristão, você será tentado, porque o inimigo, ele vai te tentar de algumas formas e principalmente com aquelas 3 armas. Agora, não é pecado ser tentado. Então o que eu e você precisamos fazer é como lidar com as nossas tentações. Essa é uma realidade que não vai mudar. Terceira coisa, todos nós enfrentamos as mesmas tentações. Todos nós enfrentamos as mesmas tentações. Coloca para mim aqui Gênesis capítulo 3, versículo 6. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Texto bem conhecido. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para nela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Infelizmente foi isso que aconteceu. Aqui a gente vê a origem, né? Começou a brotar dentro do coração da mulher e na sequência ali do homem, de Adão, uma rebelião, e eles pecaram contra Deus. Eles foram tentados, e foram desaprovados, eles pecaram contra Deus, e esse é o pecado original que percorreu e está dentro do homem, e é a velha natureza que sempre vai estar ali em paralelo à nova natureza. Então todos nós enfrentamos as mesmas tentações. O inimigo sempre vai tentar todos nós. Aqui alguns exemplos. Eva, ela foi tentada a ter mais poder ao comer o fruto do discernimento. Ela foi tentada, olha, a serpente ali, num diálogo com ela, é como se falasse assim: olha, hoje você depende de Deus para todas as coisas. Se você comer desse fruto, você não vai mais depender de Deus. Você vai estar num nível que você não vai mais precisar de Deus. Você vai ter o discernimento entre o bem e o mal. Imagine, você vai tomar suas próprias decisões. Homens e mulheres que não dependem de Deus para todas as coisas estão correndo um sério risco de se afastar cada vez mais da presença de Deus. E o homem que decide caminhar pelos seus próprios meios, pelas suas próprias formas, a Bíblia é muito clara: maldito homem que confia na sua própria força, maldito homem que confia na força do braço. Nós precisamos depender de Deus para todas as coisas, amém? Amém? Como está o nível de dependência sua no Senhor? Ele tem guiado todas as suas decisões? José foi tentado em ter prazeres sexuais ao deitar-se com a mulher de Potifar. Veja só, muitos são tentados. Jó foi tentado a desistir de sua fé quando perdeu tudo que tinha, inclusive as suas riquezas. E você?
Quando e como é tentado? Essa é uma pergunta que eu faço aqui nessa noite. Quarta coisa que é uma verdade não muda. É possível escapar. Então, tentação faz parte da nossa caminhada. Porém, tentação não é pecado. Tentação não é pecado. Outra coisa, todos nós temos as tentações e infelizmente isso vai acontecer sempre até Jesus voltar ou nós não estivermos mais aqui. Por tudo aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Agora, é possível você escapar, amém? Carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Olha que palavra tremenda. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então ele está dizendo exatamente o que eu acabei de falar. Todo mundo é tentado, ok? Todo mundo sofre tentação. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei em que área você tem sido tentado, eu não sei como está a sua vida, mas se Deus permitiu essa situação, pode ter certeza que tem como você escapar e você consegue suportar. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Aleluia. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Mas aqui é muito importante eu trazer aqui, antes da sequência, aqui na parte final desse versículo ele diz: mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Tem umas pessoas que falam assim: não, tudo bem, eu estou sendo tentado, então não tem que fazer mais nada. É só ficar parado aqui que alguma coisa Deus vai fazer. Não, não é isso que o texto está querendo dizer. Exige um posicionamento. Você não pode ignorar todos os outros textos e todos os outros mandamentos. Você precisa resistir ao diabo. Você precisa guardar o teu coração. A carne ela milita contra o espírito. Você precisa resistir à carne. E obviamente que na vida de alguém que é posicionado, que está caminhando na direção do Senhor, o Espírito Santo de Deus trará as ferramentas suficientes para você suportar essas tentações. Então, se as 3 armas principais de Satanás tentar você é poder, sexo e dinheiro, existem 3 armas poderosíssimas para você vencer as tentações, que é adoração, intercessão e oração. Adoração, intercessão e oração. E quando eu falo intercessão é você orar e leitura da palavra. Adoração, leitura da palavra e oração. Não tem como, não existe. Você pode fazer 1000 silces, você pode participar de 1000 atendimentos, ir lá na salinha várias vezes. Se não existir um mínimo de uma leitura bíblica básica, uma conversa com o Senhor, e se você não for alguém que adora a Deus, vai ser muito difícil você vencer as tentações. Porque não apenas a palavra já nos comprova, mas cientificamente hoje é comprovado que quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você canta ao Senhor, adora ao Senhor, isso vai transformando completamente os seus pensamentos. A ciência comprova isso. Você vai, quanto mais você ora e lê a palavra de Deus e você adora, isso vai levando o seu pensamento para as coisas do alto e vai eliminando pensamentos humanos e terrenos. A verdade é que isso nos mantém muito firmes para impedir as tentações. Agora, é muito claro, tem pessoas que estão totalmente na carne. São pessoas que vivem totalmente na carne, são carnais. Já conheceu uma pessoa carnal? Todas as respostas que você vê ela dar é na carnalidade. Todas as coisas que ela fala é na carnalidade. Existem vários exemplos aqui que a gente pode dar, desde o mais radical ao menos radical. Num primeiro encontrão, num primeiro lance mais forte lá no futebol, lá com os amigos, qual é a resposta que a pessoa dá?
Qual é a atitude daquela pessoa? A gente está participando de um campeonato da Liga das Igrejas e um pastor mandou uma carta semana passada. Acho que foi 1 ou 2 rodadas. O Dani está aí, acho que ele não está aí, o Dani. Ele sabe melhor. E aí o pastor mandou, não me recordo qual que era a igreja, nem vou expor também a igreja, uma igreja conhecida. E ele mandou uma carta desligando o time da igreja do campeonato. Porque no primeiro jogo, os jogadores e a torcida que foi ver, gente, um campeonato de igrejas, foi ver, eles deram mau testemunho. E não apenas xingaram o juiz e a torcida, mas teve lá alguma coisa também de bullying, algo que rolou preconceito. Eles devem ter tomado uma dura do pastor, obviamente, mas que vergonha do pastor fazer isso. Óbvio que ele teve uma atitude corretíssima, alguém que teme a Deus, falou, não é assim as coisas no reino. Pessoas carnais. Todo mundo pode ser tentado, mas qual é a condição do coração dessas pessoas? Porque na hora que você for tentado, na hora que acontecer alguma coisa que você não está esperando, o que você põe para fora é que você está cheio. E aquilo ali, eu acho que o mais triste do pastor não é tirar o time, é falar, meu Deus, olha como que está o coração dessa galera. Se eles estão ali num lazer, num hobby, num entretenimento, agiram assim, imagine dentro das suas casas. Imagine com seus maridos, suas esposas, seus maridos. Imagine com os seus filhos. Essa é a realidade, gente. Pessoas carnais. Eu e você precisamos entender que nós precisamos buscar Deus de todo o coração e sermos transformados a cada dia. E o que Deus espera de nós, lembrem, pessoas santificadas, santas e irrepreensíveis diante dele em amor. Não importa o que falaram de você, você não vai falar um palavrão. Não importa o que falaram de você, você não vai agir na carnalidade. Porque se você é alguém que ora, lê a palavra de Deus e tem um relacionamento diário com o Senhor, você vai estar com um coração completamente equilibrado. Você consegue ser firme quando você tem que ser, sem pecar. Você consegue ser viril se for necessário, protetor aí os maridos, sem pecar contra as pessoas. Agora, eu estou falando aqui de coisas radicais. A maneira como uma pessoa fala, como ela age nas discussões, nas brigas. Agora, a santidade fala da condição do nosso coração. Como você tem lidado com o dinheiro? Como que você tem lidado com as suas finanças? Isso também mostra a condição do coração nosso. Se existe mais santidade em nós ou carnalidade. Como que vocês têm lidado com a igreja? Tem tantas pessoas que precisavam estar aqui hoje, gente. Não para escutar essa palavra, mas porque elas precisavam estar aqui. Como que nós estamos lidando com aquilo que Deus nos deu? Como que eu estou lidando com o presente que eu recebi de Deus? Deus, Ele nos salvou, e isso é graça. A graça é uma dádiva, é algo que nós não pagamos por isso, é um presente. Como eu estou lidando com o que Deus me deu? Isso fala da condição do nosso coração. Você está entendendo? Santidade e sermos irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ser irrepreensível é alguém ser firme, correto e fazer aquilo que precisa ser feito. Alguém irrepreensível faz coisas até mesmo que não tem vontade de fazer, mas ela sabe lá no fundo. O seu espírito fala para a sua carne: aquieta-te, alma, aquieta-te, carne, fique calado, fale a coisa certa. A sua postura é essa, fale a verdade. Eu fico impressionado com mentira dentro da igreja. Mentira, gente. A palavra está dizendo que eu e você precisamos ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis diante dele em amor. E a gente vê pessoas que mentem assim, sem vergonha nenhuma, para as pessoas dentro das igrejas. A gente precisa falar disso, gente. A gente precisa falar disso. De verdade. Eu me alegro muito quando eu vejo as pessoas prosperando. Eu me alegro muito quando eu vejo as pessoas realizando, começando novos negócios e ganhando
né, são promovidos e vem promoções, a gente se alegra, a gente sai, a gente está tudo certo. Mas de verdade, como pastor, gente, a nossa oração, a minha preocupação é como está o coração dessa pessoa. Para onde ela vai se ela partir amanhã? Infelizmente a igreja ela tem se tornado muitas vezes muito morna. É terrível alguém que é morno. O frio, a gente nem vai falar de quem é frio, que ele já está mais lá fora do que está dentro. Mas a pior coisa é ser alguém morno, que escuta coisas de Deus, sabe o que tem que fazer e não faz, não se posiciona. Gente, tem uma palavra que ela faz parte do vocabulário do reino de Deus, que é posicionamento. Repita comigo, posicionamento. Querido, se nós não nos posicionarmos, nós não avançamos. Se nós não nos posicionarmos, nem restaurados nós seremos. Porque o próprio Espírito Santo começa a iluminar a nossa vida e começa a mostrar tudo aquilo que precisa ser restaurado dentro de nós. Talvez é a nossa maneira de agir, é a nossa maneira de tratar as pessoas, é a maneira como lidamos com o dinheiro, é a maneira como lidamos com a nossa profissão, é a maneira como eu estou organizando a minha própria vida. São tantas prioridades, todas bagunçadas. As pessoas, nós vivemos um tempo que as pessoas trocam Deus por qualquer coisa. Infelizmente a coisa que elas mais trocam é por um conforto. E aí cada um sabe qual é o seu conforto. Gente, de verdade, que o Senhor restaure aquilo que Ele precisa restaurar em nós. De verdade. De verdade. Profissionalmente eu não faço ideia como vai ser o nosso ano 2025. Quão difícil está economicamente. E não é para um, não é para dois, não é para três. É para muitas pessoas, mas eu sei que nada vai faltar para ninguém. Quem está com Deus vai ser suprido. Agora, talvez algumas coisas que você imaginou, talvez não aconteçam ainda agora. Profissionalmente, financeiramente. Talvez até nas suas relações. Veja só, minha mãe deu um testemunho de quantos anos que ela estava orando por uma restauração na sua família. Talvez não acontece no tempo que você quer. Ah, queridos, mas se a gente terminar esse ano mais parecidos com Jesus, sabe, com um coração conectado com o coração de Jesus, algo que tem que ser falado, essa geração, ela é conhecida como a geração que não consegue concluir nenhum projeto que começa. A gente vai ver a próxima geração que está vindo, eu me esqueci qual que é essa que está vindo, da idade de 6, 7 anos aí. Eu esqueci agora qual que é a geração. Mas vamos ver como é que vai ser essa, mas pelo menos a que eu faço parte ainda, ela é conhecida como uma geração que procrastina tudo. Ela começa algo e não consegue concluir. E se tem algo que a gente não pode negligenciar, é a nossa leitura na palavra, gente. É a oração, é uma vida de propósito, é viver para o reino de Deus. Levar a sério a nossa casa, a nossa vida, a nossa célula, nossos irmãos. De verdade, essa palavra é para trazer um chacoalhão, gente. Eu sei, olha, tem gente que é muito bom para pedir uma oração, mas péssimo para orar pelo outro. Sabe quando as coisas parecem que vão se tornando mecânica? Ah não, anota aí a oração, estou precisando de oração para isso e tal, mas a pessoa não ora, ela não lê a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, de verdade, eu acho que meu pai concorda comigo. Tem algo que nós escutamos das pessoas quando pregamos a palavra de Deus, e que de primeiro momento você pensa assim, puxa, que legal um elogio, né? Tem pessoas que vêm pregar para nós falando, puxa vida, que palavra extraordinária, eu nunca ouvi alguém falar sobre esse texto, eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Você fala, pô, glória a Deus, Deus abençoe, mas queridos, você vai ver a pessoa tem 10, 15 anos de igreja. Não era para ser assim. Talvez ela vai falar, cara, que unção. A palavra, você explicou de uma forma que eu não tinha percebido, mas eu já conhecia esse texto. Deus já tinha falado comigo. As pessoas não conhecem a Bíblia. As pessoas não conhecem a Bíblia. Por isso que pessoas saem da igreja e acreditam em qualquer coisa que falam lá fora.
O livro mais vendido no nicho cristão é um livro de autoajuda em 2025, em 2024. E tá tudo certo com o menino lá do livro lá que vende, que é coach, que Deus abençoe a vida dele. O problema não é ele, mas alguma coisa está errada. Mas assim, geral. E vai transformando as pessoas em criancinhas. Espírito de nanismo. Pessoas que vai passando o tempo, mas elas não crescem espiritualmente. Porque elas estão mais preocupadas com as coisas externas e não com o interno, não com o coração. É um eterno bebê. E Tiago, a intenção dele era trazer um crescimento espiritual com aquele ensino. Falou, gente, eu sei que tem a tentação, eu sei que vocês vão ser provados, mas tem um caminho para vencer tudo isso. E existe algo que você vai receber se você for tentado, for aprovado, tem um prêmio que você vai receber. E você vai se santificar cada vez mais. E são esses que Deus usa, são esses que Deus confia. Então o mais importante é a condição do nosso coração, o mais importante é como eu e você estamos perante o Senhor. Essa é uma noite que é muito importante, gente. Eu sei que outras pessoas vão escutar essa palavra. Tudo isso é muito sério, queridos. Vai dar bem tempo aqui, graças a Deus. Agora, obviamente que toda a palavra a gente traz, expõe, traz contexto. A última pregação do apóstolo foi bem expositiva, versículo a versículo ali. Mas óbvio que a gente vai sempre trazer um caminho, ou pelo menos um conselho, alguma dica de como você deve se colocar, como você deve se posicionar perante as tentações. Então eu trago aqui 3 dicas, e depois a gente vai para uma conclusão aqui. Eu falei que ia ser rápido. Uma primeira dica para você dar um contragolpe na tentação, e aí cada um conhece o seu coração, é escolha se posicionar. Eu tenho falado aqui com algumas pessoas mais próximas de mim, converso bastante com o Gabriel, com o Keirson, e é posicionamento. Falta muito posicionamento hoje, gente. É posicionar. Já foi falar com a pessoa, daí a pessoa fala, não, eu sei disso, não, mas eu sei disso. A pessoa sabe tudo, né? Então falta um posicionamento. O que não pode faltar para a igreja, para homem e mulher de Deus, é posicionamento. Se posicione. Mas se posicionar no que, pastor? Na verdade, na palavra de Deus, naquilo que você está recebendo, naquilo que está sendo ensinado. Amém? Aleluia. Tiago capítulo 4 versículo 8. Tiago 4 versículo 8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lembra que eu falei lá no começo, ninguém se auto-santifica. Como que eu vou ficar me santificando? Não existe isso. Está lá a raiz, lá em Gênesis capítulo 3, todo mundo vai ser tentado. Não tem como se auto-santificar, mas tem como eu me posicionar e estar mais próximo de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais eu me torno parecido com Ele, mais o Espírito Santo me santifica. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha que forte que é isso, gente. Lembra que ele está falando, né, para judeus cristãos espalhados lá, que estavam tudo perdido. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Aqui está falando totalmente de santidade. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Essa aqui é uma outra verdade que a gente tem percebido. Muitas pessoas com mente dividida. Obviamente que existem vários fatores, eu não tenho tempo de explicar tudo isso, mas o que não pode existir dentro de nós é ter uma mente dividida, que uma hora você está pensando indo para um lado, depois está pensando uma coisa e está indo para o outro. Para falar assim bem rasgado, uma maneira bem simples de você perceber, é aquela pessoa que está caminhando com o Senhor, ela está progredindo, mas daí acontece alguma coisa particular pessoal, ela some. É uma pessoa que está com a mente dividida. Ainda tem alguma coisa que
pesca ali o coração dessa pessoa. Posicionamento, gente, é um tempo de posicionamento. Aleluia, posicionamento naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto. Amém. Tem pessoas dentro da igreja querendo se libertar de coisas que na verdade ela não quer se libertar. Essa é uma realidade também. Lá no fundo a pessoa não quer largar o vício. Lá no fundo a pessoa não quer largar o pecado de estimação. Lá no fundo ela não quer. Mas aparentemente ela mostra para as pessoas religiosidade. Puxa vida, o irmão ali, nossa, está na luta, está tentando. Será que realmente a pessoa quer? Que uma pessoa que quer mudar de verdade, o que ela faz? Pastor, me ajuda. Todo mundo tem tentação, todo mundo está no mesmo barco. Me ajuda, eu preciso, sei lá, eu tenho vício nisso, eu tenho vício naquilo. Paga um negócio para mim, ora por mim, vem aqui alguém orar por mim. Eu preciso de ajuda. Essa é a realidade de quem precisa de ajuda. Já teve alguém aqui que enfrentou um problema financeiro muito difícil e precisava resolver um problema na hora e pegou o telefone e ligou para uma pessoa que mais confiava pedindo uma ajuda? Levantou a mão aí, José. Então, José, o exemplo. É assim. Quando você entende que você precisa realmente de ajuda, você vai e tem uma atitude. Você tem um posicionamento. Então tem pessoas dentro da igreja que já se acostumaram com a dor, com a tentação, com o pecado de estimação e vão levando a vida. Queridos, de verdade, não adianta a gente viver uma vida tentando conquistar de realizações e pensar só nas coisas naturais e terrenas e como está o nosso coração. Queridos, de verdade, tem gente prosperando em muitas áreas, mas não prospera na área espiritual. Nós estamos aí, já foi o primeiro semestre, né? Já foi. Como vai ser o segundo semestre? Como está o seu nível de entendimento das Escrituras? O que você sabia agora que você não sabia no passado? O que Deus te ensinou e te falou que não tinha te falado no passado? Será que está tudo na mesma coisa? Alguém já teve essa sensação que parece que está tudo igual? Eu entendo que a vida não é fácil, é de fé em fé, é de glória em glória, mas você precisa falar, cara, meu ano 2025 está muito melhor que 2024. Algumas coisas ainda não aconteceram, mas eu estou mais sensível ao Espírito, eu estou mais manso com a minha esposa, eu estou mais sábio para tomar decisões, a minha busca diária está fazendo diferença. É isso aqui que precisa incomodar você hoje aqui, gente. Precisa incomodar você aqui hoje. Qual foi a última vez que Deus, através da sua vida, você tocou o irmão lá da célula, você liberou uma oração, você deu ali até mesmo uma conversa, uma orientação, e aquela pessoa ali foi tocada por alguma forma? Não, queridos. O reino de Deus, ele é um reino em movimento, é um reino real e verdadeiro. Amém? Amém? O que eu estou dizendo, queridos, é que você não pode se acomodar. Se acomodar é a pior coisa que pode acontecer. Você tem que ser um inconformado com você mesmo, amém? Então escolha se posicionar. Olha, eu estou falando abertamente aqui, não tem um problema nenhum. Tem gente que assiste na internet também. Eu já tive centenas de conversas, eu não vou falar centenas que é exagero, mas eu já tive várias conversas com, vou falar homens aqui. E eu posso falar abertamente, não se posicionaram ainda em algumas coisas. Tá tudo certo, eu vou conversar quantas vezes for necessário, mas se você não se posicionar, você não vai avançar. E infelizmente quem sai muito prejudicado muitas vezes é a sua família, a sua esposa e seus filhos. É uma escolha que nós temos. A Bíblia está toda hora nos apontando para onde que nós temos que ir. A palavra de Deus está toda hora nos falando como nós devemos, o que nós devemos fazer e como nós devemos nos posicionar, em que nós devemos nos posicionar. É na verdade. Muitas vezes são palavras que não são aplicadas. Vai, dá um testemunho, que palavra tremenda, mas você está aplicando isso na sua vida? Eu estava fazendo uma contagem de mensagens, o José fez uma lista, depois eu vi junto com a escola de homens e de mulheres, quantas palavras e ministrações. Agora, de alguma forma elas estão fazendo efeito na minha vida?
Eu me tornei uma mulher melhor, eu me tornei um homem melhor, eu me tornei um filho melhor. Eu estou mais sensível à voz de Deus, eu estou escutando a voz de Deus. Gente, de verdade, tudo que o inimigo quer é te empurrar para uma zona de conforto. O inimigo não quer que você se torne uma testemunha de Jesus aqui na terra. Mas o que o inimigo quer é que você se torne uma testemunha de fracasso. É isso que a gente fala aqui nas heranças hereditárias. Você olha para sua linhagem lá para trás, não, porque o pai lá do meu marido, ele vivia assim, o avô do meu marido vivia assim. É o que o inimigo quer, que esse homem viva da mesma forma, independente do problema. Filho, mulher de Deus, homem de Deus, foi chamado para guerra. Esse é um tempo de posicionamento. Tem tentação? Tem tentação. Tem como vencer? Tem como vencer. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida e na sua casa. Posso ouvir um amém? Então, o primeiro ponto, escolha se posicionar. Pelo amor de Deus. Posicionamento em nome de Jesus. Não tem nada pior do que uma pessoa vir falar 10 vezes a mesma coisa para você. É ou não é, gente? Essa é uma realidade. E sabe o que é o mais interessante de ver? É duro o discurso. Estudem os evangelhos. Mateus, Marcos, pega o livro de João. Gente, Jesus tem duas coisas incríveis. Jesus, ele nunca parou na necessidade das pessoas. Ele supriu necessidade? Ele supriu, mas ele não parou na necessidade das pessoas. E ele contava com pessoas posicionadas. Porque Jesus era um homem que não podia perder tempo. Pessoa que não se posiciona é uma pessoa que está perdendo tempo. Muito tempo, obrigado. Muito tempo. Quantos anos mais ou menos foi o ministério de Jesus? Ajuda? Não, você não vale. Fala assim, 3 anos. Você sabe que está lendo. 3 anos. Obviamente que a própria palavra vai dizer que não tinha como registrar tudo que eles viram Jesus fazer. Mas ele tinha um propósito, ele precisava fazer o que tinha que ser feito. Então, óbvio que ele não podia contar com pessoas que ficavam perdendo tempo. E era nesse nível, era uma medida de graça, de amor, de cuidado. Mas falar, meu irmão, o reino de Deus é movimento. Pegue suas coisas, vai lá e faça isso, venha. Ele não parou na necessidade das pessoas e nem ficava lá batendo papo com gente que não era posicionada. E tá tudo certo, gente. Jesus parou o que ele estava fazendo e correu atrás de Nicodemos tentar convencer ele de novo? Ele sentou uma vez com ele, e que privilégio, né? Você olha o contexto todo e fala assim, cara, eu vou ter um encontro só eu e você. Nós vamos achar um lugar bom, nós vamos sentar numa mesa, nós vamos ter uma conversa particular e não pública. E ele tem ali o sentido da conversa era sobre salvação ali. E Nicodemos, um homem com posição, entendido da Torá, compreendia a lei. E aí ele tomou ali, né, um pedal, ele tomou ali, Jesus alugou um triplex na cabeça dele ali. E a gente sabe que ainda assim, mesmo tendo um encontro com Jesus, com o próprio Deus, e ele era alguém que estava ali com o coração inclinado, ainda assim não foi suficiente. E no final das contas ele não foi lá seguir Jesus. Jesus foi lá correndo tentar convencer ele de novo? Falou, cara, eu tenho mais o que fazer, velho. Já sentei, já conversei, já liberei a palavra, já te falei a verdade, agora faltou um posicionamento dele. Mas ia custar muito caro, ia custar um alto preço, ele não estava preparado para aquilo. E é assim que funciona no reino. Pastor, você está falando que nós temos que abandonar as pessoas? Claro que não. Mas a gente tem que tomar cuidado da maneira como cuidamos das pessoas. Isso a gente tem falado muito também para a nossa liderança. Porque senão vai ter eterno meninos. Pastor não é guru, um líder não é guru. O líder é alguém que pega na sua mão e te conduz para perto de Jesus. Fala, cara, Jesus está indo para lá, vamos junto.
Agora, nós precisamos caminhar, você dá um suporte, você dá a mão para quem está precisando, mas não dá para você arrastar a pessoa para cá assim, ó. Não tem como. Quem somos nós para fazer isso? Jesus não fez. Amém? Existe um poder na mensagem do Evangelho, e tudo que passar disso, existe um poder na mensagem do Evangelho que convence o homem, é o Espírito Santo. Então a gente não vai amarrar alguém à força, trazer para a igreja, a gente não vai puxar a pessoa com tudo, mas que isso parta de nós, um posicionamento. O que falta nesses dias é posicionamento. Cara, e como é bom você conviver com pessoas que não negociam princípios e valores, mesmo que as tentações venham. Eu completei 10 anos de casado com a Fernanda, agora dia 6/6, e eu escrevi alguns votos para ela, e uma das coisas que eu coloquei foi exatamente isso, umas coisas que eu mais admiro na minha esposa em 10 anos. Ela jamais negocia valores e princípio, mesmo que ela seja tentada muitas vezes. E como isso ministra o meu coração. As pessoas hoje mentem por qualquer coisa, abrem, negociam princípios e valores, talvez para preservar um relacionamento. Imagine quando acontece a coisa com os nossos filhos, então, como duro que é. Eu vou ter o segundo agora. Eu sei que é difícil. Muitas vezes seu filho fazendo algo que é errado, e você fala, cara, mas eu amo meu filho, mas o correto é isso. Eu admiro homens e mulheres de Deus que fazem isso. Eu estava num treinamento de liderança, meu pai deu um exemplo do pastor Miguel Piper. Um homem de Deus nessa cidade, lá da CCC, alguém que ministrava na nação toda, enfrentou lutas muito grandes ali com um dos filhos dele. Ele parou completamente o ministério dele e foi para os Estados Unidos, trabalhou de caminhoneiro para resgatar o coração do filho que estava mergulhado nas drogas. Falou assim, cara, é errado um coração, um homem irrepreensível diante de Deus. Falou assim, eu não posso me permitir estar vivendo um ministério aqui, eu preciso ir atrás do meu filho, cara. Depois, quando as coisas estiverem resolvidas, eu retorno. E não sei quantos anos ele ficou lá? Mais de 2 anos. E que presente. Sim, congregou lá numa igreja, foi pastoreado. Exatamente, a igreja cuidando dele. Um homem de Deus, um homem, meu Deus, cara, tem que ter um memorial dele aqui em Curitiba. Um grande homem de Deus, um homem posicionado, que faz o que tem que ser feito. O que ele poderia, o que a gente vê hoje em dia? Não, passa a mão, esconde, continua lá no altar, continua fazendo coisa, afinal de contas, né? São muitos benefícios, é isso que acontece. Mas nós somos escolhidos por Deus para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Qual tem sido os nossos posicionamentos? É sempre na verdade, é sempre no que é verdadeiro, é sempre no que é correto, e é isso que Deus espera de nós. Amém? Nós precisamos ser pessoas diante do Senhor vulneráveis, mas Ele está em busca das pessoas corajosas e fortes. Mas não é na sua força, é quem confia na força dele. Aleluia, louvado seja Deus. Quero o segundo ponto, são só 3, né? Segundo ponto, seja vulnerável. Seja vulnerável, são 3 dicas que estou trazendo para contragolpear as tentações. Primeira coisa, escolha se posicionar. Segundo, seja vulnerável. Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Que poderoso esse texto, que poderoso. Quem esconde os seus pecados não, quem esconde os seus pecados não. A prosperidade fala de eu e você vivermos a plenitude de Deus em todas as áreas, na saúde, nas finanças, nas nossas emoções, no nosso intelecto. Tem gente que lê e não aprende. Já conheci alguém assim? Não está prosperando até mesmo no intelecto. Quem esconde os seus pecados não prospera. Muitas vezes tem diagnósticos de pessoas, essa pessoa tem um problema. Não, na verdade ela tem pecado. Ela não tem um problema no intelecto. Ela é saudável na sua mente. Só que é uma pessoa que vive no pecado. Vocês já viram estudos sobre a pornografia, o que faz com o cérebro da pessoa? O Cláudio Serra teve um tempo conversando aqui conosco, é exatamente isso.
O pecado, ele deforma o homem. O pecado, ele entra nas entranhas e vai destruindo tudo que é perfeito no homem. Ele pensava de um jeito correto, ele começa a pensar tudo errado. O pecado, ele destrói o corpo físico da pessoa. Tem pessoas com enfermidades que elas nunca são curadas, porque na verdade o pecado não foi abandonado. E nós temos que falar sobre isso. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra o quê? Deus é misericordioso ou não é? Existe a misericórdia de Deus sobre nós ou não? Mas existe uma condição aqui. Quem confessa e abandona encontra misericórdia. Então tem muitas pessoas que elas não se posicionaram, não se tornam vulneráveis, elas não confessaram e nem abandonaram o pecado, e ainda elas não encontraram misericórdia. Elas só estão no primeiro estágio, que na verdade é confessar os pecados para os amigos. Na verdade, para os falsos amigos, né? Porque a pessoa fala muitas vezes para uma pessoa um pecado que ela comete, mas isso não surte nenhum efeito, né? Tem pessoas que não falam o que realmente a pessoa precisa ouvir. Querido, nós precisamos nos tornar vulnerável. E ó, eu sei que é um desafio, tá? Eu saio aqui e eu preciso falar isso. É um desafio. Quantas pessoas foram machucadas em igrejas? Quantas pessoas confessaram pecado, falaram coisas para pessoas que lidaram mal com isso, expuseram em reuniões, expuseram até em altar. E a pessoa sai ferida com a igreja, ela não quer saber mais de Deus. Quem já conheceu alguém assim? Tem muitos. Aqui na igreja viu muitas pessoas assim. Eu sei que é difícil, mas não tem outro caminho. A igreja feriu, a igreja vai curar. A igreja feriu, a igreja com I maiúsculo vai gerar cura. Porque existem duas igrejas, com certeza. Em algum momento precisa achar uma pessoa, alguém que fala, cara, eu preciso me tornar vulnerável, eu preciso abrir meu coração, ninguém nem sonha desse pecado, eu preciso confessar, porque se você não confessar, você corre um sério risco de você morrer com esse pecado. E aí só Deus que vai poder julgar a sua vida. Nós precisamos nos tornar vulneráveis. É mais uma dica preciosa para a gente contragolpear uma tentação na nossa vida. E a terceira dica é: corte a conexão com o pecado. Corte a conexão com o pecado. Carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça. Eu amo essa palavra aqui, fuja. Sai fora, cara. Se afasta de tudo aquilo que te leva a pecar. E siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Eu gosto muito dessa parte B do texto, é algo que eu sempre falei para muitas pessoas, eu aprendi isso também. Queridos, vou até usar um exemplo. Quem tem aqui 1 ano de caminhada com o Senhor? Tem alguém aqui que tem 1 ano de caminhada com Jesus? Se converteu? 2 anos então, vamos ver o mais novo, 2 anos. Alguém que se converteu há 2 anos, 3 anos então. 2 anos, 3 anos, Adai, 3 anos de convertido. Isso é um conselho para a vida, para quem, eu estou usando esse exemplo, mas é para todos nós. Ela precisa caminhar com pessoas que estão muito mais tempo caminhando com o Senhor. Ela precisa andar com gente que ama mais a Deus do que ela mesma ama. Eu preciso andar com gente que ama muito mais a Deus do que eu amo. Eu preciso andar com pessoas mais experientes do que eu, pessoas que já caminharam mais, pessoas que estão mais posicionadas do que eu. Não existe outra forma de existir um crescimento dentro de nós. Se nós caminharmos com pessoas apenas, tá? Não é que você não vai caminhar, apenas que estão nesse mesmo nível de maturidade, porque o texto do Tiago está falando sobre crescimento e maturidade espiritual.
Ninguém cresce com quem está no mesmo nível de maturidade espiritual. Chega um momento que você precisa de uma direção, de uma palavra. Por isso, sabe o que está faltando na igreja de Cristo? E esse é um dos problemas da igreja emergente. Existe muita igreja que você não vê mais cabelinho branco. Eu estava falando com esse pastor que vai aqui. Cadê as pessoas mais experimentadas? Os jovens, não existe mais. Formatam uma igreja para se tornar completamente jovem e eles são mancos. Porque eu olho as profecias, não é para jovens só. É para velhos, para anciãos, para jovens. Não existe uma igreja manca. E é por isso que acontece o quê? Escândalos. Só mensagem de autoajuda. Uma hiper ênfase em algum assunto. Não, queridos. Nós precisamos andar com pessoas, sim, do mesmo nível nosso de maturidade, ter parceria, comunhão, mas nós precisamos estar caminhando com pessoas que já caminharam muito mais do que nós, que oram muito mais do que nós, que adoram mais do que nós, que oram mais do que nós, que leem a Bíblia mais do que nós, porque senão nós não vamos crescer. Nós não vamos crescer. Vocês estão conseguindo entender isso? Ó, eu joguei futebol profissional, o Keis está aqui, jogou muito mais do que eu. E existe uma coisa que isso serve tanto para o aspecto profissional quanto amador. O cara é bom, vamos lá, o Felipe joga futebol. Se ele começar a jogar com caras inferiores a ele, ele vai ficar pior do que ele já joga. Agora, quando ele vai jogar, não, ele é um bom jogador, gente, não é isso que eu estou querendo dizer. Agora, se ele começar a jogar com pessoas que jogam melhor do que ele, vai impulsionar ele a jogar melhor e vai extrair o melhor dele. Porque é natural, ele precisa correr mais, ele precisa se dedicar mais. É normal isso, gente, é normal. A gente fala na nossa gíria, vai correr errado, né? O cara vem jogar aqui, não vou lá correr errado não, porque eu vou ficar pior. Você tem que jogar com gente melhor do que você, para você ficar melhor. Isso é simples. Esse texto que eu estou lendo é Paulo falando a Timóteo. Foi alguém treinado e preparado por Paulo para o ministério. É linda essa carta, é lindo que Paulo escreve para Timóteo. Então não tem outro jeito. Eu preciso caminhar com pessoas mais velhas. Eu preciso ouvir o meu pai. Eu vou lá na reunião lá de liderança com os pastores. Cara, acho que os mais novos que estavam lá era eu, o Davi Lago, que estava lá sentado, né, com a gente. O resto é lá que a gente quer estar, cara. É lá, porque eles sabem muito mais do que nós, são muito mais sábios, é lá que nós aprendemos, a gente só fecha a boca e escuta. Agora, o risco que nós corremos é achar que nós sabemos das coisas. Nossa, que bom que eu sou, cara, preguei lá, todo mundo foi abençoado, aí você acha que você sabe alguma coisa. Não é assim. Então isso é um conselho para a vida em qualquer coisa, na profissão e principalmente na nossa vida espiritual. Nós precisamos ouvir as pessoas que já estão caminhando mais tempo do que nós. E às vezes, obviamente, né, eu falei de pessoas mais experimentadas, velhas em idade também, mas a maturidade espiritual não tem a ver com a idade. Às vezes tem uma pessoa mais jovem que já está 10 anos caminhando do Senhor, a pessoa está 2, cola nessa pessoa. Você não vai se desenvolver e vai crescer, gente. Essa palavra ela é muito séria. Porque no final das contas a salvação é individual. Não é um encontro com Deus que vai trazer uma salvação para você e nem subir na montanha. Isso vai surtir algum efeito e vai ser bom. Mas e depois? Isso não vai garantir a salvação de uma pessoa. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, diz Paulo. É todos os dias com o Senhor, é batendo estaca todo dia, é orando quando não quer orar, é lendo a Bíblia quando não quer ler, é pedindo ajuda, é se tornando vulnerável e se posicionando como tem que se posicionar. Gente, de verdade, sonde o coração de vocês, perceba o que a sua família está vivendo de forma errada, se posicione hoje e não aceite mais. Obviamente com sabedoria, sem expor as pessoas, busque ajuda, mas se posicione e não aceite. Existe uma mentalidade de miséria, não aceite mais. E precisa existir uma restauração, se posicione e corra atrás disso. Você precisa avançar na área profissional, se posicione e não aceite você não avançar nos próximos meses. O que não dá para acontecer é terminar um ano e continuar a mesma coisa. Não dá para ser assim. O reino de Deus não é assim.
Aquele que confessa e abandona o pecado alcançará a misericórdia. Então Deus só é misericordioso com quem abandona o pecado, cara. É duro falar isso, mas essa é uma verdade. Que muitas pessoas fazem as perguntas para os teólogos: por que Deus permite o mal no mundo e as crianças morrendo? O bendito problema é o pecado. E está tudo certo com as criancinhas, Deus cuida delas. Gentes inocentes morrem, o problema é o pecado. A raiz do problema do mundo é o pecado. E as tentações é o inimigo totalmente, todas as vezes tentando te atingir. Então o que você faz? Você foge daquilo que está te levando a pecar, desesperadamente. Desesperadamente. Queridos, essa geração, se ela corresse e depositasse energia para fugir do pecado, como ela deposita energia para ficar rico, nós teríamos um mundo melhor. O praga: poder, sexo, dinheiro. Poder, sexo, dinheiro. Que nós possamos se tornar pessoas milionárias, mas não apenas de dinheiro, cara, mas de conhecimento de Deus e dos mistérios de Deus. Ai, dá só um amém, querido. Dá só um amém, em nome de Jesus. Então corte a conexão com o pecado. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Você conhece alguém que é mais santo que você, gente? Eu conheço, eu vou lá perto dessa pessoa. Alguém que está caminhando com mais zelo no Senhor. E quando eu falo santo, não é perfeito, vocês sabem disso. Mas alguém que tem mais zelo, vai perto dessa pessoa. Vocês entendem o quão sério é isso? Mulheres, quão sério é vocês estarem aqui no encontro de mulheres. Pelo amor de Deus, não negligenciem, não faltem. Os homens estar aqui numa escola de homens, tá na célula, tá no momento de comunhão. Nós precisamos uns dos outros. E assim a gente consegue vencer e ir vencendo as tentações. Para concluir aqui, Tiago capítulo 1 versículo 12: feliz é o homem que persevera na provação, aleluia, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Para quem é essa promessa? Aqueles que amam a Deus. Feliz, ou seja, em outra versão, bem-aventurado é o homem que persevera na provação. Perseverar fala de você continuar, e ficar firme, e orar, e ser vulnerável, e peça ajuda, e continue, mas sempre olhando para frente e nunca para trás. Amém? Aleluia. Aqui um texto muito profético, Isaías capítulo 1 versículo 18. Isaías capítulo 1 versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Olha que profético que é isso. Isso já apontava também para a obra da cruz. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Esse texto é maravilhoso, já apontava para Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus morreu em seu lugar, e você precisa acreditar com todas as forças nisso. E Ele levou sobre si toda a dor, Ele se fez miserável em seu lugar, e Ele se fez pecado em seu lugar. É baseado nessa perspectiva maravilhosa que você precisa se posicionar hoje e viver os seus próximos dias. Existe um caminho. Nós aprendemos aqui que, embora somos tentados, tem como vencer. Embora somos tentados, existe um caminho para a santificação. Você não precisa desistir. E eu sei, é complexo o assunto. Existem pessoas que enfrentam situações no campo natural, no campo espiritual. É uma ajuda de várias formas que essa pessoa precisa. Mas tem como vencer, tem como caminhar em santidade, porque a palavra de Deus nos garante isso.
Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E você e eu fazemos parte da noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E Jesus, ele vai voltar. Jesus é o noivo, amém? Amém? E ele vai vir e encontrar uma noiva perfeita, sem mancha, sem mácula. Então existe um encargo sobre mim e sobre você, de nos tornarmos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite é que você não precisa deixar de cuidar do seu casamento e cuidar da sua empresa e dessas áreas específicas, mas o mais importante é você entender todos os dias: eu preciso buscar Deus, eu preciso orar, eu preciso meditar, eu preciso entender uma ordem de prioridades na minha vida. Tem gente que estuda de muito, mas busca pouco de Deus. Tem gente que trabalha muito, mas busca pouco Deus. Tem gente que se envolve com entretenimento demais, mas não se envolve com as coisas do reino. E isso é pecado. É pecado. Basta cada dia o seu mal. Existe um time, existe uma maneira, um equilíbrio de você conduzir a sua casa, o entretenimento, o seu trabalho, os seus negócios, e não se afastar da casa de Deus, das coisas de Deus. Aleluia. Porque esse é o entendimento que nós temos que ter. Jesus Cristo é Senhor, amém? Então se Ele é Senhor, Ele é dono da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho. E muitas pessoas vivem sem essa revelação. Não, eu preciso aqui. Ela pega, se pegar as 24 horas do tempo, se você for ver, ela está mais só no trabalho e negligenciando todas as outras coisas. Família, filho, igreja, irmãos, tempo com Deus. A conta não vai fechar. A conta não vai fechar. E não vai ser um culto que vai resolver. E não vai ser talvez um seminário que vai resolver. Mas o que resolve é um posicionamento. É se tornar vulnerável em nome de Jesus. E cortar a conexão com o pecado. Sem sombra de dúvidas, nós seremos transformados pelo poder do Evangelho. É um tempo de posicionamento. É um tempo de se posicionar contra o que é errado. Se posicionar contra o que é pecado. Custe o que custar. Você está disposto a isso? Está disposto a perder talvez relacionamentos que talvez não agradem a Deus? Talvez você vai se posicionar e alguns recursos que você ganhar, você não vai ganhar mais. Santidade. Santidade. Santidade não tem a ver apenas com você ser alguém que fala bonito, alguém que fala o que tem que falar na hora que tem que falar. Fala do todo. Santidade, você que está cheio de Deus, você não precisa falar o que você tem, só exala. Você exala o bom perfume. Você já conheceu alguém assim, gente? Você vai se tornar alguém que as pessoas amam estar com você. Porque você se torna alguém de valor. Alguém de valor. Porque Deus está em busca de homens e mulheres de valor nessa geração. Homens e mulheres que não negociam princípios. E são homens e mulheres de valor. Que não se vendem por qualquer prato de lentilha. Não se vendem por qualquer meia dúzia de moedas. Mas permanecem firmes até o fim. São homens de uma palavra. Seja o seu sim, seja o seu não. São homens de posicionamento, de verdade, de olho no olho. Homens e mulheres que não falam pelas costas. Homens e mulheres que não falam uma coisa para você e falam mal de você para os outros. Esse é o ano da restauração do tabernáculo de Davi. E Deus está restaurando as nossas vidas. E essa aqui é uma noite para você sair com essa mensagem no seu coração. E você orar. E ainda essa semana você buscar a sua liderança. Falar assim: me ajudem. Nós vamos encarar os problemas aqui. E nós vamos resolver o que tiver que resolver. Posso ouvir amém? Amém. Tudo que o inimigo quer é que você vai empurrando com a barriga os problemas da vida. Porque Ele sabe das suas necessidades. E Ele sempre vai usar as suas 3 armas.
sexo, dinheiro e poder. Ele quer falar que você pode, você é capaz, e faça isso, faça aquilo. Vai sempre querer oferecer uma satisfação momentânea. Vai sempre trazer propostas que desagradam o coração de Deus, mas que você vai talvez enriquecer muito rápido. A gente precisa tomar muito cuidado com até como nós estamos lidando com as coisas que Deus nos dá. Que a gente ora, busca a Deus até Deus nos dá algo. Depois que Deus nos deu algo, fala assim, agora é o caminho com as minhas próprias pernas. Fica um pouquinho quietinho em Deus que eu vou conduzir o meu negócio agora. Não é assim que funciona. Eu tenho algo muito forte comigo. Eu preciso estar pronto para receber tudo que Deus pode me dar, mas também estar disposto a devolver tudo aquilo que Ele pedir na hora que Ele pedir. É duro o discurso, mas a gente precisa se converter, queridos. Eu gostei do que minha mãe falou aqui no começo. Aqui é uma igreja raiz, e é uma igreja raiz. É uma igreja raiz. Muitas pessoas falam bonito hoje, e tem um monte de podcast, e tem um monte de coisa, mas a Bíblia é uma só. Tome cuidado quando aparecer alguém com uma nova revelação, com um novo isso, um novo aquilo. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Jesus Cristo veio resolver o problema nosso, que foi gerado pelo primeiro Adão, que pecou, que quis se tornar independente de Deus. Mas um homem que era 100% dependente do Senhor, o segundo Adão, veio e resolveu o problema. O problema do pecado, que é Jesus Cristo. E agora nós aprendemos, existe um caminho. Eu sei que eu sou tentado, mas tem como eu vencer minhas tentações. E se eu ter uma vida de vencer tentações, eu vou me tornando cada vez mais santo, mais santificado, mais parecido com Jesus. E essa é uma palavra fundamental para a igreja, gente. Então, talvez hoje você entrou aqui, puxa, eu vou escutar uma palavra que eu vou sair daqui aleluiado. Mas a palavra de Deus, o evangelho genuíno, nos mostra nós para nós mesmos e a condição do nosso coração. E de que vale a gente aparecer bem para as pessoas, mas não estar bem com o Senhor? O que vale é a nossa vida, o nosso coração. Então, esse ano ainda é um segundo semestre de posicionamento. E sabe, amados, o que é mais poderoso? Quando você se posiciona, você começa a ser tremendamente abençoado, cara. Tremendamente abençoado. Deus olha para nós, Deus olha para você. Ele pode confiar em você. Esse camarada, ele não é perfeito, mas ele é posicionado, ele é vulnerável. Eu sei que se ele errar, ele vai buscar alguém para pedir ajuda. Não vai envolver outras pessoas nos problemas dele. Já conheceu gente assim, gente? Vai envolvendo todo mundo, vai puxando todo mundo para o problema dela. Não, gente, busca ajuda. Se prostra aos pés do Senhor. Busque ajuda nos seus pastores e deixe as pessoas ser felizes. Posso ouvir amém, gente? Aleluia. Amém, glória a Deus. Eu quero orar com vocês. Fique de pé em nome de Jesus. Vou chamar aqui o pessoal aqui da música também. O que nós precisamos é meditar nesses dias nas palavras mais simples, porém profundas. Simples, porém profundas. Aleluia. Louvado seja Deus. Então eu quero fazer diferente. Quero chamar aqui o apóstolo, fazer uma oração conosco. Uma oração apostólica aqui nessa casa, em nome de Jesus. O que mais precisa acontecer é posicionamento. Amém? E a gente vai abrir essa oportunidade para a gente estar ministrando, orando também com vocês. Em nome de Jesus. Aquele que não se posiciona, ele vai perdendo o discernimento. Está pegando, me veio tão forte o Espírito, as palavras de Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 16. É semelhante à nossa presente geração. Naquela própria geração, Jesus disse assim: a que compararei essa geração? É como os meninos que estão na praça, que tocam flauta
E as pessoas ouvem aquela canção, o som da flauta, e não dançam. Meninos que levantam lamentações e o povo não pranteia. É pessoa que não está sintonizado com o Espírito Santo, com Deus, aquilo que Deus quer. É o tipo de pessoa que perdeu o discernimento, então ele chora quando é para rir, e ele ri quando devia prantear. E hoje há muitas mensagens, há muitas vozes por aí, gente. A internet está cheia de mensagens, tem ministérios dos mais variados. Nós que temos já um tempo maior de caminhada, aí já quase 50 anos de vida cristã, 40 e poucos anos de ministério, ao nosso coração e de muitos homens de Deus, nós temos a cobertura mútua. Ali a maioria dos pastores, líderes estão ali, são tudo pessoas de mais de 60 anos, nós temos pessoas ali, pastor Jonathan Ferreira, 92 anos, o Jorge Linhares, já mais de 80 e poucos anos, são guerreiros. Tem muito ministério jovem hoje indo para a guerra, e alguns estão voltando. E eu faço parte do grupo que está voltando da guerra. E nós, que temos uma maior caminhada, se nós estamos voltando de tempos de guerra, é um sinal que nós temos muita coisa para passar e muita coisa para ensinar essa geração nova aí que está sendo levantada. E na cobertura mútua a gente vê a conexão, então, dessas duas gerações. Foi a tônica do nosso último encontro que nós tivemos. É tempo de discernimento dentro da casa de Deus. Nós temos um DNA aqui na igreja. Nós temos verdadeiramente uma essência. E a essa essência, esse DNA, nós vamos nos manter fiéis. Toda igreja, ela tem uma identidade profética. Uma genuína igreja, ela começa com identidade profética. E ela tem que caminhar nessa identidade. Alguns ministérios, eles mudam constantemente. E o povo não sabe para onde está indo, porque uma hora enfatiza uma verdade, outra hora sente que o Espírito Santo está levando para outra direção, lá na frente de repente já mudam. Há 10 anos atrás estavam ligados a um ministério tal, aí há 5 anos atrás mudam, vão para outro ministério, lá na frente se ligam a outra cobertura, dentro de 20 anos passaram lá por 6, 7, 8, 10 cobertura, e a igreja não tem identidade. Deus coloca verdadeiramente uma identidade na igreja, e nós queremos ser fiéis àquilo que Deus realmente plantou a nós, aquilo que Ele colocou no espírito dessa igreja.